Bom dia a todos. É uma grande emoção também falar aqui. Também lembro muito de todas as palestras do meu pai. Eu acho que eu nunca perdi nenhuma eu vejo aquela linha do tempo lá, desde 74, 75, eu frequento a casa, sentando aí, assistindo, quando a casa ainda era até bem menor. E é uma emoção muito grande vir aqui. Mas é também uma bênção, eu sou sempre muito grato pela oportunidade de compartilhar muito do conhecimento que eu aprendi nessa casa, aprendi com o meu pai, com aquelas pessoas que sempre são os nossos mestres, os nossos guias e nos ensinam e nos dão a responsabilidade de devolver isso, compartilhar com aqueles que estão sedentos dessa informação consoladora que a doutrina espírita nos traz. Nós vamos falar hoje sobre as dores do mundo. Eu dei esse nome, mas ao longo da nossa conversa nós vamos ver que tem alguma coisa um pouquinho diferente, não é exatamente as dores do mundo. A primeira reflexão que a gente tem que fazer para começar a nossa conversa de hoje é se a Terra é um vale de lágrimas. A Terra é um lugar onde nasceu aqui sofre. Entrou nesse planeta, ele é um lugar de sofrimento. Sofrimento e dor são sinônimos? Essa é uma pergunta também. Nós falamos que é um vale de lágrimas e entendemos lágrima como um sofrimento. E muitas vezes, até no dicionário, nós consultamos o significado de dor e sofrimento e muitas vezes parece a mesma coisa, mas nós vamos ver que não é bem assim. Qual que é a visão da doutrina espírita sobre a dor e o sofrimento? Por que os espíritas muitas vezes são reconhecidos como pessoas que têm mais resiliência, mais força para enfrentar as dores, principalmente perda de pessoas queridas ou a visão da morte, das enfermidades? O que faz com que a gente tenha essa imagem? Para que a gente consiga discorrer sobre esse tema, nós vamos ter que entender alguns conceitos. Nós vamos ter que entender um pouquinho mais o que é a felicidade, o que é a dor e o que é o sofrimento. Normalmente, quando nós perguntamos a alguém o que espera da vida ou de uma oportunidade, as pessoas respondem que esperam ser felizes. A gente sempre tem como alvo ser feliz. Mas o que é ser feliz? Se nós formos procurar o significado da palavra, é a ausência de incômodos ou de limitações físicas, quando nós estamos falando em saúde física. Mas também podemos pensar no lado emocional como a ausência de angústias, ansiedade, decepções, frustrações. Isso é muito mais frequente hoje, principalmente nas novas gerações, que sofrem demais com essa angústia emocional, com esse sofrimento, essa dor emocional. Então, não ter isso é um sentido reconhecido como felicidade. Outros enxergam a felicidade numa perspectiva mais materialista. Entendem que é a satisfação total de todos os desejos. É nós aproveitarmos a vida, aproveitarmos todas as experiências que a vida material, que a carne pode nos proporcionar. Então são aqueles excessos ou aquela satisfação plena das sensações físicas, seja pela alimentação, sexo, adrenalina. Hoje é muito comum essa ansiedade por adrenalina, pular de um lugar extremamente alto, andar em alta velocidade em uma moto, um carro, fazer coisas extremamente arriscadas. Isso é o que dá o sentido de felicidade. Outros pensam do ponto de vista da posse dos bens materiais, ter tudo. Aí fala, eu vou ganhar na Mega Sena, na Mega da Virada, aí eu vou ser feliz, porque aí eu vou poder fazer só o que eu quero. E muitas vezes entendem isso como sendo felicidade. Outros
entendem como felicidade ter o controle sobre tudo que acontece ao redor, sejam as situações, sejam as pessoas. Então são aquelas pessoas que não gostam de surpresa, então elas se acham donos das pessoas e das situações. E nós sabemos que quem tem controle disso é somente Deus, mas as pessoas se sentem motivados a ter esse controle e com isso sentir-se felizes. Outros acham que a felicidade é o domínio da natureza, é controlar tudo que tem no nosso planeta, é aproveitar ao máximo qualquer recurso, é esbanjar, não ter limite. Não pode gastar água. Não, eu quero gastar a água que eu quiser. Não pode dilapidar o planeta. Não, o planeta tem um manancial infinito e se eu não fizer tudo que eu quero, eu não vou me sentir feliz. Então esse sentido de felicidade, seja em qualquer uma dessas interpretações, passa a ser o nosso norte, o nosso objetivo quando estamos aqui encarnados. Só que temos uma percepção muito clara de que no mundo atual existem pessoas que fazem essas coisas que nós listamos como condições para a felicidade, mas nós observamos que elas não são felizes e muitas vezes, ao contrário, caem em depressão, sentem-se vazias, e quando elas conseguem tudo isso que almejavam, seja uma posse ilimitada de bens materiais, seja satisfação total de todos os desejos da carne, elas entram em depressão e ficam tristes, e a gente fala: ué, se é lá que eu quero chegar, e aí, como que vai ser? Será que comigo vai ser diferente? Então, nós temos essa percepção de que parece que esse conceito de felicidade não fecha muito a conta. O resultado final não parece tão bom pelas experiências de alguns que a gente vê, que agem em busca desta felicidade que nós estamos, mas não parecem, na nossa percepção, estarem felizes. E aí, quando a gente fala em felicidade, o que não nos torna feliz, o que não nos torna felizes no sentido que nós colocamos como nosso objetivo, nós chamamos de dor. Não atingir a felicidade é um incômodo, é algo ruim, é algo que não nos agrada, e nós classificamos isso como dor. A minha vida é cheia de problemas, de dores, eu não consigo encontrar a felicidade. Mas se nós falamos em felicidade e agora dissemos que não ter a felicidade nós chamamos de dor, o que é a dor? Vamos entender um pouquinho também o que é a dor. O sentido da palavra dor, ele consiste nos estímulos, sensações ou situações externas, a gente muitas vezes considera isso vindo de fora, que são vistas pelo senso comum como desagradáveis, incômodas, indesejáveis. São aquelas coisas que eu digo para mim mesmo e para os outros, que eu não pedi. E nós vamos entender ao longo da nossa conversa que pedimos sim, mas a gente diz que não pediu. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ser pobre. Eu não pedi para ter esse chefe. Olha, foi um equívoco imenso encontrar essa pessoa e me relacionar com ela. Se eu pudesse, eu trocaria de família. E a gente considera que aquilo é algo desagradável. Porque, em geral, a causa da dor nos é desconhecida. E nós não vamos falar hoje aqui sobre o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, onde podemos estudar mais profundamente que o desconhecimento dessa causa é providencial. Mas muitas vezes nós não lembramos de nada. Então, para nós, olhando nessa vida com o esquecimento do passado, nós dizemos que não sabemos o que fizemos para merecer toda essa dor.
e nos achamos assim, passando por algo que não nos cabe. Nós espíritas sabemos que essa causa, quando nós seguimos toda a didática que nos foi colocada no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, nós temos que remontar àquelas atitudes que nós tivemos na presente existência, e muitas vezes o egoísmo e o orgulho nos fazem fingir que não lembramos de nada. Então nós tivemos aquele período da vida em que fizemos uma busca frenética por aquela felicidade que nós descrevemos há pouco, e deu errado, como dizem hoje, deu ruim. E aí, a gente está colhendo agora o rebote, a gente está colhendo agora o que nós dizemos que não pedimos, mas nós buscamos isso, nós cometemos todo tipo de excesso na presente existência e agora estamos passando pelo efeito que aquele procedimento naquele momento nos traz agora. Mas a doutrina espírita nos fala também que muitas vezes a causa pode estar em outras existências, e aí é um pouco mais complexo, porque nós temos o esquecimento do passado, que nós vamos ver mais à frente, que é uma bênção e não um problema, mas que traz um efeito de nós não nos lembrarmos exatamente e pelo nosso orgulho dizermos que não pedimos para passar por aquilo. O problema é que quando nós começamos a enfrentar esse tipo de sensação que nós chamamos de dor, nós temos uma tendência, quanto mais materializados estamos e quanto menos espiritualizados nós formos, de resgatar aquele instinto animal. Então, quando as coisas começam a dar errado, aí o bicho aparece. Aí aquele instinto animal, aquela raiva, aquela sensação de que eu tenho que reagir para acabar com isso, floresce. E aí, muitas vezes, nós temos comportamentos que podem nos levar, por um lado, para a grosseria, para a violência, para a ira, mas por outro, por um caminho que é o que nós vamos falar hoje, que é falarmos: eu sou uma vítima, esse mundo é um mundo de dores, e aí nós nos entregamos ao sofrimento. A dor, ela não é, nesse mundo que nós estamos, opcional. Lamento dizer isso. Nós vamos passar sim por dores, mas o sofrimento é uma escolha. O sofrimento é uma escolha. E nós vamos entender agora, explicando um pouquinho melhor o que é o sofrimento. O sofrimento, ele é uma interpretação subjetiva e negativa, subjetiva porque é pessoal e negativa, da dor. Nós passamos pelas dores e, baseado nas nossas vivências anteriores e na nossa expectativa de felicidade, aquela expectativa que nós mostramos que muitas vezes é totalmente materialista, nós nos sentimos frustrados e pensamos: eu sou uma vítima, eu não fiz nada para merecer isso. Por que eu estou passando por isso? Percebem que nós caímos numa vibração espiritual, numa vibração emocional, que nos coloca como alguém que injustamente está passando pela dor. O sofrimento, então, é esse sentimento de injustiça da dor. Nós passamos a definir que a dor não nos cabe, ela não era devida, e alguém tem que fazer alguma coisa para acabar com essa dor. Esse alguém, infelizmente, somos nós mesmos, mas nós queremos que esse alguém seja a nossa mãe, nosso pai, nosso cônjuge, nosso chefe, algum político, qualquer coisa, Deus. E nós esquecemos de colocar alguns espelhos
na nossa vida, para nós olharmos e enxergarmos quem é o responsável verdadeiro pela nossa dor. E o que acontece nesse momento do sofrimento, pelo sentimento de injustiça? Se existe injustiça em algo que eu estou passando em minha existência, quem que cria tudo, quem que providencia tudo? É Deus. Então nós passamos a achar que Deus é injusto. Nós passamos a achar que Ele pode ser bom com os outros, mas comigo acho que Ele esqueceu. E a gente perde a fé na providência divina. Nós perdemos aquela confiança que faz com que a gente consiga realmente superar todas essas dificuldades de uma outra forma, com uma outra postura, com outro tipo de reação, que não seja o sofrimento. Vamos perguntar de novo a primeira frase que eu falei na nossa conversa de hoje. A terra é um vale de lágrimas? A terra é um lugar fadado ao sofrimento? As dores são do mundo? Nosso tema de hoje é as dores do mundo. As dores são do mundo? Quem nasce aqui tem que passar por dores? Quem nasce aqui tem que sentir sofrimento? Quem está aqui tem que chorar? Tem que derramar lágrimas? Existe algum mundo sem dor? A terra algum dia vai ser um mundo assim? Então nós temos que voltar ao capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nos itens 3 e 4, nós vamos ver uma explicação muito didática sobre as diferentes categorias dos mundos habitados. E nós vamos entender pelas explicações, e até quem quiser procurar no Google, vai ver que quando a gente procura categoria de mundos, a gente encontra em textos das obras básicas e obras complementares que tratam do assunto, o Consolador, por exemplo, que sempre que vai procurar categorias de mundos, nós encontramos classificação de espíritos. Aí a gente fala, não, eu não quero classificação de espírito, eu quero classificação de mundo. Como se fosse assim, uma universidade, é uma universidade tecnológica, onde faz cursos da área de tecnologia, uma universidade de saúde. Eu quero uma escola de nível médio, de ensino fundamental. Não, qual é a classificação dos mundos? E os espíritos insistem que a classificação dos mundos é baseada no adiantamento moral dos espíritos que o habitam. A gente fala, não tem classificação de mundo? Mas a gente lê lá que existem mundos primitivos, expiação e provas, felizes e tal. E a gente fala, a Terra vai ser um mundo de regeneração. Então não é o planeta que tem o nível, são aqueles que o habitam. Para que a gente entenda um pouquinho melhor o sentido da dor e por que tem mundos onde tem espíritos que estão nessa etapa, vamos só passar rapidamente essa classificação dos mundos para que a gente entenda essa gradação do aprendizado espiritual e a relação com a dor. O que os espíritos esclarecem, e Allan Kardec muito didaticamente coordena a codificação e nos explica de uma forma muito didática, é que no início da evolução dos espíritos, nas primeiras etapas da vida material, quando esses espíritos começam a experimentar a relação com a matéria, e nós vamos entender que essa relação com a matéria é a oportunidade que Deus nos dá de vivenciar na prática o que nós aprendemos dos nossos mentores espirituais quando estamos do outro lado da vida. No começo da nossa jornada, quando somos simples e ignorantes, como crianças que estão começando a vida, não têm ainda
aquela ciência do bem e do mal, e aí nós vamos lembrar a alegoria do jardim, do Éden, do paraíso, né? Nós habitamos mundos que têm experiências físicas mais grosseiras, onde os riscos a essa vida física são extremos. Então a vida física dura pouco e é cheia de percalços. A luta pela sobrevivência física é muito grande e as experiências difíceis são muito grandes. São os mundos chamados primitivos, onde o que nós entendemos como dor é o que acontece o tempo todo. Mas percebam uma coisa: pela falta, pela ignorância do que é realmente o bem e o mal, esses espíritos não sofrem. Eles ainda não têm o entendimento do que é bem e mal. Nós, nessa etapa evolutiva, ainda estamos dando os primeiros passos e experimentando o que é viver. E aquelas dores vão acontecendo e a gente, de uma forma quase instintiva, vai sobrevivendo, mas sem muito juízo de bem e de mal. Aí nós andamos um pouquinho para frente e chegamos no nível que estamos agora. Aí fala a nossa língua. Aí é quando a gente come da árvore da ciência do bem e do mal, né? Na alegoria do paraíso. É quando a gente começa a entender que tem procedimentos, tem coisas que a gente faz que trazem sensações ruins, mas tem outras que a gente faz que trazem sensações boas, e a gente começa a ver que tem escolha, e começa a entender que caminhos levam para um lado, outros levam para outro. Nós passamos a ter alguma percepção do bem e do mal. Isso é ruim? Isso é ótimo, porque nós começamos a desenvolver o livre-arbítrio. Esses são os mundos chamados de expiação e provas, que é o nível dos espíritos que estão na Terra hoje. A maioria dos espíritos estão nessa fase, que tem ciência do bem e do mal, sabem mais ou menos o que dá certo e o que dá errado do ponto de vista espiritual, mas traz um efeito colateral, traz o sofrimento. Porque se a gente tem confiança na providência divina, e isso é algo que também tem que ser desenvolvido na nossa jornada espiritual, nesse nível de mundo a gente ainda não tem essa certeza toda de que Deus é infinitamente justo e bom. A gente aprende isso aqui, mas ali no dia a dia, na vida lá fora, a gente às vezes esquece, dá aquela tropeçada e fala assim: mas acho que esqueceram de mim, ou erraram o plano reencarnatório meu. Não errou não, o plano é perfeito, a gente já falou isso aqui, a jornada é nossa, e a nossa jornada a gente tropeça, como dizem no Zambim, trupica, dá umas topadas numas pedras no caminho, né? Aquela batida que a gente dá e quebra a unha do dedão, a gente fica maluco. Então nesse nível de mundo, gente, é onde começa a ter a percepção da lei de causa e efeito, e é onde a gente corre o risco de achar que as dores são injustas, e ao invés de ir sobrevivendo e tocando em frente, a gente para e fala: não, essa vida está muito difícil, não, eu quero menos que isso, se dividisse as minhas dores por 10, ainda dava muito para cada um. E a gente começa a se achar um coitado, e começa a se achar a pessoa que Deus esqueceu. Nos mundos de expiação e provas isso acontece. Quando a maioria dos espíritos em um mundo começam a entender o sentido da dor e começam a desenvolver uma confiança inabalável na providência divina, ainda tem dor, mas existe a compreensão da dor. Esses espíritos estão passando por um processo chamado de regeneração. Eles estão ressignificando aqueles pensamentos a respeito da dor e do sofrimento, e entendendo que a dor nos leva a um resultado positivo do ponto de vista de crescimento espiritual. Aí o mundo se torna de regeneração, e nós achamos que vai ter um decreto de Deus que vai falar: no ano tal, a terra virou regeneração. Não existe isso, gente.
Mundos não têm classificação, a classificação é didática, a classificação é dos espíritos que o habitam. Se nós teimarmos em continuar sentindo que Deus é injusto, que as dores pelas quais nós passamos, elas caíram na cabeça errada, a Terra vai continuar do nível que é hoje, com os espíritos que tem. Então nos cabe entender de uma forma melhor e passarmos realmente para um nível espiritual de regeneração, e aí sim a Terra poderá ser chamada de um planeta de regeneração. E Kardec nos mostra que acima da regeneração tem os mundos felizes, onde existe a compreensão plena da justiça divina, e que mesmo que exista alguma prova para experimentar se realmente nosso aprendizado espiritual está consolidado, ela não causa nenhum tipo de aflição. E existem os mundos divinos, onde os espíritos do nível de Jesus e de muitos que existem no universo, criam outros mundos e colaboram com a obra da criação. Então nós vamos aqui fazer uma correção no tema que nós estamos tratando hoje. Propositadamente nós pusemos o tema As Dores do Mundo, mas não existem dores do mundo, existem dores no mundo. As dores acontecem no mundo, mas o mundo não é quem causa as dores são nossas. Nós, espíritos ainda imperfeitos, em jornada evolutiva, ainda tropeçamos nas pedras do caminho, nós ainda sentimos muita dificuldade em aprender, e temos que nascer nesse planeta abençoado para passar por essas experiências, que algumas delas nós chamamos de expiação, que são aqueles momentos em que nós temos que nos reharmonizar com a justiça divina e com a nossa essência, através do que chamamos de expiação, ou passar por provas que nos causam dor, mas que são resgates de condutas equivocadas que tivemos no passado. São aquelas situações em que nós fomos os autores da nossa obra e precisamos reescrever algumas páginas. E aí nós nascemos nesse planeta abençoado com essa história para reescrever. É fácil reescrever história mal escrita? Não é. Por isso nós chamamos de expiação. Outras vezes, nós já entendemos melhor alguns conceitos, e na história da nossa vida, nós nascemos com o compromisso de escrever mais algum capítulo. Aí são aquelas provas, são aquelas situações que nós pedimos sim para passar, mas elas não são necessariamente erros do passado. São contribuições adicionais que, por já termos atingido um certo nível, nós conseguimos escrever mais um pouquinho e deixar de testemunho para aqueles que possam aproveitar e compreender mais esses conceitos. Então, a dor no mundo, ela é só um processo de aprendizado, seja reescrevendo aquilo que foi mal escrito, seja adicionando alguns capítulos importantes que a gente já tem a condição de fazer, seja por expiações ou por provas, mas o objetivo, acima de tudo, é que a gente cresça como espíritos rumo a um nível que a gente compreenda melhor ainda o sentido da dor e reaja de uma forma melhor ainda. Não existe dor do mundo. O mundo não é a causa das dores. Ao nascer nesse planeta, não vamos obrigatoriamente ter que passar por mazelas que o mundo nos impõe. O processo é muito diferente. Nós vamos sim passar por dores, porque faz parte do nível espiritual que estamos agora. Mas as dores no mundo e não do mundo vão acontecer por nossa razão e não por uma fatalidade do mundo ou uma
situação que nos foge completamente ao controle. Allan Kardec, curioso com essa situação da necessidade da encarnação, se a dor acontece no mundo, por que essa dor não poderia acontecer no nível que estamos, no mundo espiritual, por exemplo? E os Espíritos, na questão 132 do Livro dos Espíritos, respondendo à pergunta de Kardec, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Eles respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Nós falamos aqui sobre ser de perfeitos, nós todos vamos chegar um dia. Para uns é expiação, ou seja, é resgate de erros do passado. Para outros, uma missão. É o que nós chamamos de provas, para escrever mais uma página da nossa jornada espiritual. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda um outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nascer aqui no mundo, Deus nos dá a oportunidade não só de reescrevermos o que não ficou bom da última vez, como também colaborar com Ele. Sabe quando a gente põe uma criança para ajudar a gente numa tarefa mais complexa, mas que a gente sabe que ela consegue fazer um pouquinho, e fala, ajuda o papai, ou ajuda o tio, né? E a gente coloca a pessoa sabendo que ela não tem condições plenas de fazer tudo, mas que ao fazer um pouquinho, ela vai se sentir parceira e vai experimentar uma sensação boa, que é a verdadeira felicidade. Essa é a verdadeira felicidade, é quando nós colaboramos com a obra da criação. Então, Deus nos permite encarnar para que a gente participe da melhoria do mundo, para que a gente ajude a tornar o mundo melhor, que a gente ajude a humanidade a entender realmente o que é a felicidade, a verdadeira felicidade, para que a gente ajude a tornar feliz a humanidade. Essa é a nossa missão quando Deus nos põe aqui na terra. E a gente encarna em um tipo de envoltório que seja aquele adequado para a experiência que a gente tem que passar. Se a gente tem que experimentar alguma situação de dificuldade, o nosso corpo material vai ser adequado para isso. Ele é a roupa certa, ele é a roupa adequada. Assim como a gente vê quando alguém vai fazer um mergulho em alto mar, ele usa uma roupa adequada. Quando alguém vai recolher mel, coloca uma roupa adequada. Quando alguém vai trabalhar em um ambiente de radiação, põe a roupa adequada. Quando um cirurgião vai trabalhar no seu paciente, ele coloca as proteções e as roupas adequadas. O nosso envoltório material, o nosso corpo físico na encarnação, ele é adequado para aquilo que nós precisamos dentro da nossa expiação ou da nossa missão. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, que isso já foi tratado recentemente, sobre o item 19, o mal e o remédio. Nós vimos que a Terra é um mundo de expiação e provas, né? E que aqui o aprendizado ainda causa dor, que é essa sensação de incômodo. Nós não estamos dizendo que não pode ter dor, dor vai ter. Esse mundo é um mundo onde nascem pessoas que ainda aprendem sofrendo, esperneando. A gente ainda é aquele aluno rebelde, a gente é esperneante. A gente tem esse direito, não tem problema. Deus não nos proíbe de sentir incômodo pelas situações que nos impulsionam para crescer. Uma pedra, quando é lapidada, ela é cortada, ela é rasgada, ela é golpeada, mas o resultado que dá no final é algo lindo. Então o processo de lapidação das nossas almas, dos nossos espíritos, ele é penoso. A dor não é o problema, o sofrimento é. Então nós temos que entender que a dor, ela decorre de alguma coisa, ela é o efeito
da nossa história espiritual. Então, quando nós estamos passando por situações de dificuldade, e isso no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é muito explorado, é um bom sinal. É sinal que Deus está, assim como os Espíritos nos informam na questão 132 do Livro dos Espíritos, nos dando a oportunidade ou de reparar aquilo que não ficou bom, ou de dar um testemunho adicional para aqueles que precisam. Então nós estamos recebendo o remédio e não a punição. A dor não é uma punição, não é uma punição por um pecado original ou pela ciência do bem e do mal. Os espíritos têm a necessidade de entender a sua jornada. A ciência do bem e do mal não é uma coisa errada, e muitas vezes a gente trata isso como se fosse aquele pecado original. Não, simplesmente é uma transição, é um momento em que nós passamos a compreender que temos liberdade de escolha, mas as nossas escolhas muitas vezes acabam nos levando a ter que passar de novo por algumas situações para reescrever a nossa história. Então, a oportunidade de reparar os nossos débitos com a nossa essência e com a lei divina, isso é um remédio maravilhoso, e ele é nada mais do que o efeito do que nós mesmos fizemos. Não é uma imposição do mundo, é uma imposição da nossa história, da nossa vida, e um compromisso nosso com o nosso Criador. É um acerto de contas, mas não é aquele acerto de contas vingativo, é um acerto de contas planejado. Nós planejamos a nossa encarnação. Na medida em que vamos adquirindo maturidade espiritual, nós vamos tendo maiores condições de entender quais caminhos podem reescrever aqueles equívocos do nosso passado e quais testemunhos nós podemos dar para aqueles que ainda não entenderam o motivo da dor. E ao reencarnar, nós vamos ter exatamente aquilo que precisamos para curar as nossas mazelas espirituais. Então a dor é um remédio. E a gente muitas vezes também pensa, mas por que eu esqueço? Porque o esquecimento do passado vai me dar um certo medo de qual a dor que eu vou passar. Mas o esquecimento do passado vai também nos tirar o remorso daquele mal que a gente causou. Quando a gente pensa que o esquecimento do passado é algo equivocado, que Deus não precisava ter feito isso, a gente está deixando o orgulho falar mais alto e presumindo que somos melhores que os outros. E que a gente não quer lembrar, não vai lembrar o motivo pelo qual alguém me fez mal. Mas e se nós pensarmos do outro lado da história? Aqueles a quem nós fizemos mal. Então, esquecer o passado é uma bênção, cura do medo, da dor, e evita o remorso por aquele mal que a gente fez, para aqueles que vão compartilhar conosco a jornada. O problema é que quando nós planejamos tudo isso, existem alguns ingredientes que são essenciais, mas que a gente teima em esquecer, que é a fé e a resignação. A fé é a confiança de que nós vamos dar conta, fé em nós mesmos, de que tem muita gente ajudando a gente, os nossos mentores espirituais, os nossos guias que não nos abandonam de modo algum, e acima de tudo, a fé na providência divina, de que Deus, sendo soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito, Ele jamais nos daria uma carga maior que o nosso ombro pode carregar. Mas ao reencarnar, a gente fraqueja nessa fé e já começa a vitimizar, é injusto, e já partimos para o sofrimento. Então, persistir nessa fé e na resignação é o que vai fazer com que a gente evite passar pelas dores
e enveredar pelo caminho do sofrimento. A dor, sim, ela é inevitável. O sofrimento é uma escolha. Que a gente tente sempre resgatar essa fé e essa resignação para enfrentar as dores do mundo. Mas é legítimo a gente tentar evitar que a dor aconteça, a gente tentar cortar a causa da dor, ou o nosso objetivo é minimizar o sofrimento? Se nós temos uma história milenar que começou lá nos mundos primitivos e estamos agora em uma etapa de aprendizado, de resgate, em alguns aspectos de missão, nós já entendemos até aqui que a dor não tem como a gente tirar nesse momento, porque ela é própria, a dificuldade de crescer, a dor do crescimento, né? Ela é natural, mas nós podemos diminuir o nosso foco nessa dor. Então, se nós investirmos em cessar a causa da dor, e muitas vezes nós tomamos providências malucas, extremas, nós nos isolamos do mundo, saímos do convívio social, nos desligamos de tudo e falamos, não vai agora, não tem ninguém para me perturbar. O maior causador da nossa dor somos nós. A gente sempre vai estar consigo mesmo, em qualquer lugar, pode ficar numa ilha deserta, você está consigo mesmo. E como nós somos os autores da nossa obra, a nossa obra pode continuar tendo equívocos, e nós vamos continuar passando por dores. Então, a nossa missão em cada existência não é refutar a dor, mas sim crescer, aprender. A dor é só o processo, ela não é o objetivo. E muitas vezes nós vamos ver que nem vamos sentir como dor esse processo de crescimento. Na medida em que nós formos nos harmonizando com a nossa essência e com as leis divinas, nós vamos nos equilibrando, nós vamos nos regenerando espiritualmente e passamos a nem achar que passamos por dores. Aqueles que têm a oportunidade abençoada de visitar aqueles que têm muito mais dores do que nós, vai perceber que eles não sentem tanta dor. Eu sempre falo isso, todas as vezes que eu acompanho a minha mãe, visitando pessoas que estão com uma lista que não dá nem para descrever, de problemas que no meu entendimento, no meu mimimi espiritual, é o máximo de dor. Essas pessoas nos recebem dizendo que graças a Deus está tudo ótimo. E muitas vezes com doenças que vão levar inclusive à desencarnação, passando fome, todo tipo de privação, mas com a confiança em Deus de que as necessidades vão ser providas e que as coisas vão chegar num bom termo. E a gente fica envergonhado de achar que a gente passa por dor. Não existe uma receita então para eliminar a dor, mas tem atitudes que tiram o foco dela, principalmente quando nós procuramos manter, conforme prometemos no planejamento da nossa reencarnação, manter a fé e a resignação. Nós entendermos o motivo da dor e realmente compreendermos, como a doutrina espírita nos esclarece, que a dor é o remédio. Nós somos os autores dos nossos sofrimentos e a dor, ela é o remédio para curar esse sofrimento, acabar com esse sentimento de vitimismo e equilibrar a nossa história espiritual. Algumas situações, para que a gente seja assim, um pouquinho mais didático, só para citarmos. Muitas vezes quando nós falamos que temos que tirar o foco das dores do mundo, das dores pelas quais passamos no mundo, sempre alguém cita umas 4 coisas, que são dores que essas não dá para a gente não sofrer. Eu procurei trazer aqui alguns exemplos rápidos, só para a gente pensar. Uma das maiores dores que as pessoas carregam é o medo da morte. E nós já falamos aqui inclusive sobre isso.
é o medo da morte. A vida na Terra, ela tem etapas. Uma etapa que passa aqui no plano físico, que é a encarnação, e etapas no mundo que a gente chama espiritual, um outro plano da vida, onde a morte física não acontece, mas nesse plano a morte acontece. E a gente tem medo dessa morte, e isso nos dá um sofrimento, pensando, mas por que a gente morre? Por que Deus não inspira os cientistas, os médicos, a desenvolverem a pílula da juventude eterna? Mas quando a gente fica assim mais sábio, a gente desencarna. Ou alguns que pensam, não, mas o meu medo é que meus filhos jovens desencarnem. E a gente tem um medo danado da morte. A finitude da vida, ela é o remédio para a preguiça que a gente tem de aprender. A gente tem que ter urgência, senso de urgência em crescer, em aprender, em nos regenerar como espíritos. Senão, nós vamos ficar patinando, vamos ficar continuamente patinando. E muitas vezes nós passamos a vida inteira morrendo de medo da morte, E a gente esquece que a gente está vivo em todos os dias da vida, e a gente está morto só no último. A gente vai morrer um dia só na vida. E a gente vai estar vivo todos os outros. Então vamos andar logo? Não precisa ter dor pelo medo da morte. Perda de pessoas queridas. Aqui entra muito forte o egoísmo. Ninguém é de ninguém. Cada um tem sua jornada. Nós não falamos que a dor faz parte de um processo de crescimento espiritual? O meu processo é meu, dos meus filhos é deles. O planejamento da minha encarnação é minha, dos meus entes queridos é deles. Cada um tem sua história, e não sou eu que controlo a história dos outros. Quando concluir a etapa evolutiva desses entes queridos, eles vão passar para o outro plano e seguir a vida. E um dia nós estaremos lá também. Então a gente precisa parar de entender que temos controle sobre o mundo, sobre o universo e sobre as pessoas. Essa perda de pessoas queridas que acontece o tempo todo, ela nos ensina o remédio para o egoísmo, o remédio para nos colocar no centro do universo e achar que aquilo que sai do nosso controle é dor. Que a gente entenda que ninguém é de ninguém. Outras vezes, nós somos colocados em experiências reencarnatórias com pessoas difíceis, como se a gente não fosse. Mas vamos supor que a gente seja menos difícil do que aquele companheiro com quem estamos. Seja um colega de trabalho, seja um chefe, seja um filho, seja um cônjuge, seja aquele companheiro da vida. E nós pensamos, ai meu Deus, quando que acaba essa existência? Eu preciso ficar livre desse enrosco, né? Tem um companheiro nosso do movimento espírita que fala que não existe alma gêmea, existe algema. A gente, quando vai achar a chave de algumas algemas, que tem algumas algemas que são terríveis, a gente sempre sonha com a alma gêmea, mas tem umas algemas. Por que tem algema, gente? Porque a gente tem história. E quem escreveu essa história? A gente escreveu vários capítulos. Então, quando nós temos experiências traumáticas com pessoas com quem temos uma algema, nem sempre alma gêmea, é porque nós temos um acerto ali. E foi muito sabiamente planejado no mundo espiritual, com a participação de todos. É fácil? Não, não é fácil. Mas se a gente entender que é necessário tirar o orgulho e achar que nós somos a parte boa do relacionamento e o outro é a encrenca, o outro é o problema, nós estamos deixando o orgulho falar alto. Mas se a gente entender que não é nada disso, que somos todos autores da nossa história, que ninguém é vítima,
aí a gente começa a andar para frente. E aí a gente começa a reequilibrar e reescrever a nossa história. E muitas vezes, uma algema pode se tornar uma alma gêmea, no sentido de ser um companheiro espiritual com quem já estamos há bastante tempo e que vamos continuar pela frente, só que regenerados, com oportunidade de conviver em mundos onde outros espíritos regenerados também estão. Outras vezes nós temos aquele excesso de desespero em relação às situações de dor do mundo e perdemos o equilíbrio emocional. Isso é o que mais acontece hoje. Um mundo em que a comunicação invade as nossas vidas o tempo todo, as mídias sociais, as notícias. Era muito fácil 100 anos atrás que ninguém ficava sabendo nem que aconteceu a gripe espanhola, que nem espanhola era. A Espanha era o único país que dava notícia daquela gripe que estava acontecendo no mundo. Aí chega uma Covid, onde a gente todo tempo recebe um WhatsApp dizendo que já morreu mais um monte de gente, que vai acabar o mundo, que o mundo vai passar para a regeneração, que vai não sei o quê. Até nos meios espíritas houve bastante confusão. E a gente entra em pânico, e aí desespera, entra em depressão, as dores emocionais, a angústia, a ansiedade, a solidão, a tristeza, a melancolia. E a gente fala, meu Deus, essa vida está perdida. Nessa vida, para mim, já deu. E muitos acabam enveredando para o equívoco do suicídio, conseguindo mais algumas páginas para reescrever depois, e que vai dar trabalho. Então, que a gente tenha a noção de que essa fragilidade, ela nos convida a resgatar a fé e a resiliência. Ela é um termômetro, um medidor, dizendo: a sua fé está baixa, levanta, você não tem que caminhar sozinho, está cheio de gente ao redor, tem pessoas que podem ajudar, e a gente tem que ter a humildade, vencer o egoísmo e o orgulho e procurar socorro, procurar ajuda, ajuda dos profissionais, ajuda dos amigos. O amor cobre uma multidão de pecados, a gente sabe disso. Então, que a gente conte com os outros. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, nós passamos a amplificar essa dor. E quando nós pedimos ajuda, nós vamos ver que tem muitas mãos estendidas, que é só segurar, e que a gente consegue. Então, essas dores, elas não são um problema. Por mais que elas nos convidem a desesperar, elas são evidência de que o remédio está a caminho, e que se a gente conseguir lidar com esse tipo de perda, com esse tipo de angústia, com esse tipo de relação, nós vamos reescrever as páginas que precisam ser reescritas. E nós podemos ajudar ou atrapalhar. Qual que é a nossa escolha? Em Mateus capítulo 5, versículo 14, no Sermão do Monte, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ele disse qual era a nossa missão. Nós sabemos na doutrina espírita, e não vamos entrar em detalhes pelo nosso tempo, que o pensamento gera energia. Se nós lermos o livro dos médiuns, nós vamos ver que o pensamento é uma usina que transmite ao nosso redor. E o conjunto dos pensamentos de todos aqueles que estão habitando o nosso planeta, ele gera a energia predominante do planeta. Então, quando a gente diz, esse mundo está carregado, é a mesma coisa que falar de dor do mundo. Não é o mundo que está carregado, o mundo está impregnado daquilo que os seus habitantes produzem. Se nós produzirmos essa energia ruim, nós vamos contaminar o mundo com energia ruim. E todos os espíritos que aqui habitam vão estar imersos nesse pensamento negativo, com um reforço muito ruim, no sentido de sentir a dor como um sofrimento. Mas se nós procurarmos pela nossa atitude mental, melhorarmos a vibração do nosso mundo, nós vamos fazer com que as pessoas, mesmo desesperadas, mesmo enveredando pelo sofrimento, que elas sintam aquela energia que nós impregnamos em tudo,
que o nosso irmão Pereira sempre nos ensina, que é a egrégora, é a energia que nós transmitimos, que a gente gere essa boa egrégora, essa boa energia, que faz até com que aqueles que estão desesperados sintam uma força que os revigora. Nós aprendemos na doutrina espírita o poder do passe, da energia que nós transmitimos e que contribui. Que a gente contribua com esse passe coletivo para o universo, mas em especial para a nossa casinha, para o nosso planeta Terra, sendo profetas da boa nova e não profetas do caos. Que a gente não seja aquele que, ao receber uma notícia ruim, muitas vezes uma fake news, a gente passa rapidinho, mas que a gente seja aquele que leva uma palavra de engrandecimento, de incentivo para aqueles que estão na beira do desespero. Vamos compreender, para que a gente finalize nossa conversa de hoje, definitivamente, que não existem mundos de dores, nem dores do mundo. Não existem mundos fadados à dor, nem dores que são próprias do mundo. Nós somos espíritos em crescimento, em evolução, nós somos autores da nossa jornada. Deus tem um plano perfeito para todos nós, mas a jornada é nossa e nos cabe andar direito. E se a gente não andou direito, Deus é tão bom que Ele dá a oportunidade, puxa de volta, como se nós fôssemos aquela criança aprendendo a andar de bicicleta, né? A gente vai andar, vira para um lado, vira para o outro, cai, e fala, não, calma que vai dar, vamos de novo, vem aqui que eu vou segurar. E ele segura e num determinado momento solta para ver se anda, e quando vê estamos andando. É assim que a gente tem que entender as dores pelas quais passamos no mundo. É o processo de aprendizado, de vez em quando cai, de vez em quando dói, mas não precisa sofrer, levanta, anda. E o que faz com que a gente fortaleça aquele sentimento de fé e de resignação, que vão fazer aquele filtro maravilhoso para que nós não deixemos o sofrimento tomar conta, mas sim que a gente entenda a dor como um processo de cura, vão ser as ações no caminho do bem. Quanto mais a gente praticar o bem, melhor. Eu me lembro de uma historinha que um palestrante falou uma vez, e lembro de meu pai também falar sobre isso em palestras, que muitas vezes nós temos um tanque cheio de água com terra. E se a gente pensar, mesmo que tenha pouca terra, a gente vai olhar e falar, mas tem terra aqui. A gente, se aquela terra estiver diluída na água, se a gente se preocupar em alguma forma de tirar a terra daquela água, nós não vamos conseguir. É muito difícil separar aquilo que está dissolvido, mas existe uma outra providência, por água pura. Vai pondo água, vai pondo água, vai pondo água, vai pondo mais água, sem terra. Chega uma hora que a terra está lá, mas ela é tão pouca que ela para de fazer efeito. E aquela água praticamente vira pura. Então, ao invés de preocupar em tirar a terra da água, vamos pôr água limpa. Vamos praticar o bem. Vamos dar testemunho da fé e da resignação. E se a gente tiver dificuldade, vamos olhar o exemplo daquelas pessoas maravilhosas que a gente vê no mundo, que muitas vezes não têm assim condições físicas favoráveis, não têm condições financeiras favoráveis, mas quando a gente pensa, foram pessoas que mudaram o mundo, os grandes benfeitores da humanidade. Os grandes benfeitores da humanidade não eram bilionários, não moravam em castelos, e alguns que moravam saíram deles para conseguir enxergar o verdadeiro sentido da vida. O sofrimento é opcional, e que a gente entenda essa mensagem de Jesus, de que brilhe a nossa luz, que a gente coloque realmente aquilo que é o que importa, a nossa essência espiritual, para iluminar o nosso caminho e fazer luz para aqueles
que ainda estão patinando na dor e sentindo que o sofrimento ainda é um caminho possível e viável, e que nós possamos dar o testemunho de que não existe injustiça na nossa jornada espiritual e que a dor é um santo remédio. Para que nós encerremos hoje, eu trouxe uma passagem que Emmanuel nos passou no livro Fonte Viva e que ilustra essa situação do crescimento através da dor, para que a gente reflita e encerre a nossa conversa de hoje. Não te canses. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro colocado na bigorna rubra espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore, respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para adiante entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos ter um excelente domingo, que a gente reflita sobre as dores no mundo.